paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 6 ao 10, que vai nos dizer assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você sabia que o nosso Deus, ele também fecha portas? O nosso Deus, ele também não permite a gente ir para alguns lugares. É isso mesmo, muitas vezes nós vamos fazer alguns planos, mas Deus, ele tem outros. Os planos de Deus, irmãos, sempre são melhores do que os nossos. Por isso, precisamos buscar de Deus direcionamentos. Muitas vezes, vemos que as coisas não estão dando certo, mas pensamos: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei por onde ir, eu sei o que eu devo fazer, porém o Senhor está falando contigo através dessa palavra e dizendo: o que eu tenho reservado é melhor, o que eu tenho reservado é maior, o que eu tenho para a sua vida, minha filha e meu filho, é algo diferente. Quando você vê que algumas rotas que você traçou não estão dando certo, quando você vê que você tem tentado e a porta tem fechado, é sinal de que é momento de você perguntar a Deus qual é o plano que Ele tem para você. Porque muitas vezes pensamos que fazer a vontade de Deus, irmãos, é ir aonde dá na nossa mente, mas não é. Você observa que a vontade de Paulo e dos demais que estavam com ele era fazer a obra do Senhor, era pregar. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí quando a gente vê uma palavra como essa, a gente não entende impedido de pregar a palavra. Paulo não estava indo passear. Paulo não queria ir para ali tirar umas férias, não. Ele queria pregar a palavra, mas Deus tinha outra rota, Deus tinha outro plano, Deus tinha outra direção para ele. Por isso ele foi impedido. Então você vê a porta fechando. Você vê o impedimento acontecendo aqui. Muitas vezes o impedimento vem, a porta fecha, a adversidade se levanta, o vento contrário, a tempestade. Muitas vezes pensamos: o quê? É o inimigo. Por isso que precisamos ter discernimento para entendermos: isso aqui é Deus? Por que Deus não quer que eu vá por aqui? Tem algo para ser feito em outro lugar? Porque era isso que estava acontecendo. Você observa que não foi o inimigo aqui. E na tua história não tem sido o inimigo que tem fechado portas. É o próprio Deus que muitas vezes está fazendo algumas coisas não saírem da forma que você planejou, porque o plano dele é diferente. Às vezes planejamos morar em um lugar, mas o plano de Deus é que a gente mora em outro. Às vezes planejamos congregar em um lugar e Deus, ele tem outro plano, ele quer que a gente congregue em outro. Às vezes planejamos trabalhar em um lugar, às vezes Deus fecha a porta e abre em outro. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer nos colocar. Deixa o Senhor guiar os seus passos. Se preciso for, deixe o Senhor mudar as suas rotas. Deixe Ele dar direcionamentos diferentes para você. A palavra que eu vejo hoje é direcionamentos diferentes. Direcionamentos que Deus vai começar a lhe entregar. E Ele está dizendo para você hoje muitas coisas que o Senhor, não tenho permitido na sua vida. É porque eu tenho algo para ser feito em outros lugares. Você observa que, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Eles já tentaram pegar um novo rumo. E a Bíblia diz: mas o Espírito de Jesus não permitiu. Novamente, eles foram impedidos. Não insista aonde há impedimentos que você sabe que é Deus, irmãos. Porque tem coisas que a gente entende que é Deus. Tem coisas que a gente entende, mesmo que a gente queira, que Deus não quer para a nossa vida. Mas muitas vezes ficamos insistindo. Você não vai ver Paulo e os demais que estavam com ele insistindo em ir para a Bitínia e nem para a Ásia. Eles permaneceram ali aguardando a direção de Deus. O que Deus diz para você é: permaneça aguardando a minha direção.
Porque certamente eu trarei uma direção diferente para você. Certamente eu vou te dar um novo rumo para você prosseguir. Declare comigo, eu vou aguardar no que Deus tem, porque eu sei que Ele tem algo para fazer. Eu vou aguardar no que Deus tem, porque eu sei que Ele tem algo para fazer. Tinha algo grandioso para ser feito na direção que Deus tinha para Paulo aqui. Deus está dizendo, os seus planos são diferentes dos meus. Eu tenho algo grande para fazer. Por isso, não se angustie. Por isso, não seja alguém que toma atitudes precipitadas. Não seja alguém que toma atitudes por si mesmo ou si mesma. Mas aguarde, porque Deus tem uma nova rasto, candarai direção. Aguarde, porque Deus, Ele vai fazer algo diferente. Você vai entender o porquê que Deus te deu novas rotas e novas direções. A igreja de Filipenses precisava ser implantada e Deus ia contar com quem? Com Paulo. Deus não queria que eles fossem nem para a Ásia nem para a Bitínia, porque o plano de Deus agora era que Paulo e os demais fossem para a Macedônia. Eles estavam precisando de ajuda na Macedônia. E Deus está dizendo, eu sei aonde eu te coloco, eu sei por onde eu te levo, mesmo que você não entenda. Tem momentos que a gente não entende a mudança, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Tem momentos que a gente não compreende o que Deus está fazendo e às vezes isso nos angustia. Porque pensamos, Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está fechando a porta. Por que esse vento contrário veio para tentar parar, para tentar destruir. E Deus está dizendo para você hoje, é a minha permissão porque eu tenho algo diferente para ser feito, irmãos. Se o Senhor não impedisse, tenha certeza, Paulo e os demais iriam para a Ásia. Se o Senhor não impedisse, tenha certeza que Paulo e os demais iam para a Bitínia. Se o Senhor não nos impede, se o Senhor não permite algum vento contrário, alguma adversidade, alguma coisa dar errado, a porta fechar, a gente acaba tomando a direção. Então, muitas vezes, o não de Deus, a porta fechada, a adversidade na nossa história é livramento. É Deus nos livrando, é Deus nos protegendo, é Deus nos guardando. É Deus dizendo, eu mudo as rotas porque eu tenho um novo plano. Eu mudo as rotas porque eu tenho algo para fazer. Não queira entender a minha direção, só obedeça. Você observa que eles não tomaram, irmãos, iniciativa. Eles permaneceram e aguardaram no que Deus tinha para ser feito. Aguarde no que Deus ele tem reservado para você, porque Ele vai lhe dar direção. Mas, irmã, Deus ainda não me deu. Não estejais ansiosos. Quando você menos esperar, a direção chega. Quando você menos esperar, Deus fala contigo. A Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. À noite, Paulo teve uma visão de um varão macedônio pedindo ajuda. Então Deus deu a direção a ele quando ele menos esperou. Este varão macedônio aqui, irmãos, era o carcereiro. O carcereiro precisava de ajuda. E ele pede para Paulo em uma visão, mostrando qual era o caminho. Deus vai mostrar qual é o caminho. Eu não sei se em visão, eu não sei se em sonho, eu não sei se Deus ele vai falar dentro de uma palavra, mas ele está dizendo, eu te darei uma direção, só aguarda, só não se precipita. Eu sei que diante da ansiedade muitas vezes queremos nos precipitar. E eu vou lhe dizer um negócio, aguardar no silêncio não é fácil. Só que Deus, através dessa palavra, Ele diz para você, seja alguém que aguarda, seja alguém que espera. Por quê? Porque Deus tem reservado para você resposta. Deus tem uma direção que é dele. Não tem nada melhor, irmãos, do que percorrermos a direção que Deus tem para nós. Não ia adiantar Paulo e pregar a palavra na Ásia ou na Bitínia sem direção de Deus. Não adianta você fazer algo que você está achando que você está com direção de Deus, mas você sabe que Deus não está contigo. Porque tem muita gente, irmãos, que é assim. Não faz o que Deus manda, faz o que quer e ainda quer achar que Deus está com ele e com ela. E não é assim. Quando nós servimos ao Senhor, nós entendemos que Ele guia os nossos passos. Ele muda as nossas rotas. Ele traz novas direções para a nossa vida. E as direções que Deus Ele está trazendo para a sua história, meu irmão e minha irmã, são direções dEle, direções certeiras que vai trazer resultado. Houve resultado. Por quê? Porque a igreja em Filipos foi implantada. Deus tinha uma obra naquele lugar. Deus Ele não leva os cristãos, meu irmão e minha irmã, em lugares em vão.
Eu sempre digo isso, você não passa em lugares em vão. Se Deus tem permitido você chegar a alguns lugares, se Deus tem mudado as suas rotas, se Deus tem dado algumas direções diferentes para você, tenha certeza de uma coisa, Ele tem um plano ali. Deus tinha um plano em Macedônia. Deus tinha um plano em Filipos. Não queira entender o que Deus vai fazer, só obedeça. A Bíblia nos diz que logo após Paulo, ele ter a visão, imediatamente eles procuraram partir para aquele destino. Eles não demoraram. Quando Deus te mostrar, meu irmão e minha irmã, a direção, não tarde em fazer o que tem que ser feito, porque tem muita gente que pede a Deus uma direção. Tem muita gente que ora e fala, Deus, me mostra o que o Senhor quer, me mostra o que eu devo fazer. Mas quando Deus, ele mostra, a pessoa muitas vezes fica com medo. Quando Deus, ele mostra, muitas vezes a pessoa fica tardando, protelando, deixando para depois. Ah, porque eu não queria tomar essa rota, porque eu não queria tomar essa direção, porque eu não queria fazer assim. Deus está dizendo, quando eu te mostrar, faça como Paulo e os demais que estavam com ele. Seja alguém que imediatamente procura fazer a minha vontade. Imediatamente procura cumprir o meu desígnio, aquilo que eu ordenei. Versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele lugar, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Eles não precisaram de muita coisa. Somente a visão foi o suficiente. Seja alguém sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus vai lhe dar direções. Deus, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Deus, ele vai mostrar para você, Ramanchurabastui, aonde você deve ir, o que você deve fazer, como tem que ser feito. Ele vai te dar estratégias. Deus, ele deu estratégias a Paulo. E ele está dizendo, eu trarei estratégias para você. Paulo, depois de um grande sofrimento, ele foi para onde, irmãos? Na casa do carcereiro. Não importa as rotas, às vezes as rotas que Deus nos entrega traz sofrimentos, traz dores, mas você chega ao porto desejado. Você chega onde Deus designou. Houve batalhas? Houve, porque tomar a direção de Deus não é fácil. E tem pessoas aqui que têm direções de Deus, mas está com medo, porque sabe que não é fácil. Mas Deus está dizendo para você, se você me obedecer, se você escolher fazer o que eu ordeno, eu sou o Senhor que estarei contigo, como eu estive com Paulo. Paulo não quis ir para lugares onde Deus não estava com ele. Meu irmão e minha irmã, não queira insistir em lugares. Pode até parecer ser bom humanamente falando, mas Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus, ele sabe o que é melhor para a sua história. Então deixe Deus guiar os seus passos. Deixe Deus trazer as direções para você. Deixe Deus mudar as suas rotas se preciso for. Mas o que importa é estar na direção de Deus. O que importa é trilharmos os caminhos que Deus tem reservado para nós. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, as bênçãos do Senhor, meu irmão e minha irmã, não traz dores para nós. Então seja alguém que trilha os caminhos do Senhor, porque você vai ser abençoado. Você pode até passar por adversidades, mas isso não vai te trazer dores, isso vai te trazer experiência. Paulo estava adquirindo experiência. Foi difícil para ele a estadia em Filipos, no início foi, mas depois ele implantou uma igreja ali e Deus se fez presente de maneira extraordinária. Então, irmãos, que possamos tomar o exemplo de Paulo e seguirmos as direções de Deus, mesmo que a gente não entenda, e não insistirmos nas portas que são fechadas. E não insistirmos naquilo, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes se fecha na nossa vida e a gente fica tentando viver aquilo que Deus não quer para nós. Peça a Deus sensibilidade. Deus, me dê sensibilidade. Porque eu não quero trilhar os meus caminhos. Eu não quero ir para a Ásia. Eu não quero ir para a Bitínia sem a tua aprovação. Mas eu quero fazer aquilo que eu tenho convicção de que o Senhor está comigo. Quem estava com Paulo era Deus. Então, por isso, Paulo se apressou. Paulo, ele quis cumprir a ordem do Senhor. Por quê? Porque o mais importante ele já tinha, que era a direção de Deus. O mais importante você já tem. Sabe o que é a palavra? A direção. Então siga. Tem pessoas aqui que Deus já deu a direção. Deus está dizendo siga a direção. E outras que Deus vai dar. E Deus está dizendo não tenha medo de seguir as direções que eu, o Senhor, já ordenei, já determinei, já declarei para a sua vida. Porque o que Deus, ele ordena a gente fazer no momento, a gente não entende. Mas depois nós colhemos os resultados. Não busque entender.
Só acredite que certamente você colherá resultados. Só acredite que certamente Deus vai alegrar o seu coração. Só acredite que certamente Deus, ele vai fazer o impossível acontecer. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida de maneira especial. A Bíblia nos diz, irmãos, de maneira muito clara, que eles imediatamente foram para o destino que o Senhor havia designado, concluindo que Deus havia chamado eles para anunciar o Evangelho em Macedônia. Seja alguém que está sensível, que está atento e que tenha certeza que o que Deus ele tem reservado para você é melhor do que aquilo que você acha que é bom para a sua vida. Deus sabe de todas as coisas e Ele sim sabe o que é melhor para a sua história. Deixa Ele guiar os seus passos e as portas que estão fechadas no seu caminho, não insista nelas. Deus tem permitido algumas portas se fecharem para que você venha seguir novas rotas e fazer a vontade dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, por esta direção que o Senhor está trazendo, Pai, para os teus filhos. Mostrando, Pai, que nem toda porta, meu Pai, que se fecha na nossa vida é o inimigo. Muitas vezes é o Senhor não nos permitindo ir para lugares, não nos permitindo fazer aliança, fazer negócio, Pai, porque o Senhor tem algo maior reservado. O que o Senhor tinha reservado para Paulo e os que estavam com ele era algo maior em Macedônia. Deus, traga a direção que o teu filho, a tua filha precisa tomar. Que eles venham ter, meu Deus amado, a convicção do que o Senhor requer deles, meu Senhor. Que eles venham entender que é melhor estar na tua presença. É melhor fazer o que o Senhor direciona, mesmo que a gente não entenda, rabasturiandaraia, porque os teus caminhos são maiores, os teus caminhos são melhores, ô Senhor. Paulo estava querendo fazer a tua obra na Ásia e na Bitínia, mas o Senhor não permitiu, porque o teu plano é diferente. Muitas vezes fazemos como Paulo, fazemos planos, Pai, mas é o Senhor quem dá a última palavra, como a tua palavra diz, que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ô Senhor, muitas vezes nós nos preparamos, pensamos em tomar direções, mas eu te peço, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque a tua vontade é boa, arrasto candaraia, a tua vontade ela é perfeita, a tua vontade ela é agradável, que da mesma forma que o Senhor esteve, Pai, com Paulo, da mesma forma que o Senhor o direcionou, que o Senhor nos direcione ao caminho certo, a rota certa a ser trilhada, Senhor, porque nós não queremos andar fora da tua direção, nós queremos andar na tua direção sabendo o que? A tua bênção está sobre aqueles que obedecem aquilo que o Senhor ordena. Queremos obedecer, pois sabemos que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Senhor, dá a direção que o teu filho, a tua filha precisa, não deixa eles envergonhados, frustrados ou confusos, mas que o teu Espírito Santo trabalhe, Pai, dando direções e mostrando para eles que os planos do Senhor é diferente dos deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, eu te peço, e falando melhor os corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus, ele vai trazer novas rotas, novas direções para você. E ele diz, não queira entender. Quando a porta se fechar, você não insiste. O que é que você faz? Você ora. Você ora e pergunta, Deus, por que a porta está se fechando? O que é que está acontecendo? Tem algum impedimento para que eu não entre? Tem algo que o Senhor quer fazer em outro lugar? Tem outra direção que o Senhor quer me entregar? Aguarde, porque Deus certamente vai lhe mostrar qual é a vontade dele. Lembre-se sempre, nem sempre as portas que se fecham na nossa vida é o inimigo, é inveja ou obra contrária. Às vezes é o nosso Deus nos alertando que nós precisamos seguir por outro caminho, aonde ele tem um plano e uma rota para nos entregar algo. Deus tinha almas ali para confiar a Paulo. Deus, ele tem algo para te confiar. E os planos dele muitas vezes será diferente dos teus. Esteja alerta, sensível e perguntando a Deus qual é a direção dele, porque certamente ele trará a direção certa para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.